Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos em Cristo. Quem vos saúda, sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra. Eu gostaria de meditar aqui no livro de Atos, capítulo 1 e no versículo 3 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse dele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aquele, pois, que se haviam ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre todos vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Meus queridos, neste momento, oremos, e pedimos ao Pai para que nos dê aqui a palavra, o entendimento desta maravilhosa palavra. Pai querido, Pai eterno, que neste momento o Senhor possa abrir, iluminar nossa mente, que o Senhor venha, Pai, nos dar entendimento da Tua palavra, Pai, que essa palavra possa servir de alimento para esta pessoa que estiver ouvindo, ó Pai, este vídeo, este áudio. Pai, que essa pessoa possa ser alimentada, fortalecida, meu Pai, através da Tua palavra, porque eu sei que a Tua palavra tem poder, ela vivifica, ela purifica, ela renova, ela levanta aquele que está caído. E por isso, Pai, eu peço agora em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa operar grandemente através desta palavra. Amém. Meus queridos, nós vemos aqui a palavra do Senhor, está falando a respeito da promessa do Espírito Santo, uma promessa que o Senhor fez, havia feito há muito tempo atrás, usando o profeta Joel, que nos últimos dias ele iria derramar do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Nós vemos também no livro de João, e também em outros livros, Mateus, Marcos, a palavra de Deus vai falar a respeito de João Batista. Nós sabemos que ele foi o precursor de Jesus Cristo, a voz que clama no deserto. Nós vemos que João Batista batizava com água, mas ele mesmo disse: após mim vem um que é antes de mim, e ele vos batizará com Espírito Santo. E nós vemos aqui no livro de Atos, o apóstolo São Lucas está relatando, ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo, e ele falou a respeito da promessa do Pai, falou a respeito da ascensão de Jesus ao céu. E nós vemos que antes de Jesus Cristo se ascender ao céu, ele deixou esta promessa. E ele pediu, ele deu uma ordem para que os discípulos, para todos aqueles que quisessem receber a promessa do Pai, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder de Deus. E nós vemos que muitas pessoas se reuniram em Jerusalém, porém, somente algumas permaneceram até o fim, até receber a promessa de Deus. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas assim também, que desistem fácil, não têm aquela força de esperar, não perseveram até o fim, mas a Bíblia diz que a vitória é daquele que persevera. Aquele que persevera, ou seja, que perseverar até o fim, será salvo. E também da mesma forma, a vitória que você espera alcançar só vai receber se você perseverar até o fim. E nós vemos aqui que muitas pessoas desistiram, foram embora para casa, desistiram da promessa, muitas pessoas pensaram que a promessa não ia se cumprir,
e talvez que fosse apenas meramente uma ilusão, apenas uma palavra da boca para fora, mas a palavra de Deus, ela é fiel e é verdadeira. As promessas de Deus são infalíveis. Deus, ele vela em cumprir com a sua palavra. E nós vemos aqui que o Senhor está dizendo que esperassem para que recebessem o poder do alto céu. E aqui a gente pode ver que o Senhor, depois desta palavra, ele se ascendeu ao céu, e os discípulos olhando, naquele momento aparece 2 varões de branco e diz: esse mesmo Jesus que está subindo nesta mesma nuvem, da mesma maneira, da mesma forma, ele há de voltar. Então nós vemos que aqui os discípulos, nós recebemos uma promessa de que o mesmo Jesus que subiu, ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a tua igreja. Então nós temos que estar preparados para este dia, para que nós possamos nos encontrar com Cristo. Aquele que estiver vivendo a palavra do Senhor, que teve um encontro com Jesus Cristo, que confessou Jesus Cristo como seu Salvador, aquele que estiver perseverando, ele vai se encontrar com Cristo. Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja, o seu povo, zeloso de boas obras. Nós vemos aqui a seguir que a Bíblia diz, A Bíblia vai dizer que faltava um discípulo, porque Judas Iscariotes havia se enforcado. E quando ele foi se enforcar, a Bíblia diz que ele se arrebentou e saiu todas as suas entranhas. E naquele momento nós vemos que Deus levantou outra pessoa em seu lugar. Nós vemos que após este fato, esta situação, estava faltando um discípulo, um apóstolo, e nós vemos que os discípulos oraram ao Pai primeiramente, sempre em primeiro lugar vinha a oração. E eles clamaram ao Pai para que viesse direcionar, mostrar quem era a pessoa que deveria substituir, ocupar o lugar antes que era ocupado por Judas Iscariotes. Nós vemos que após a oração, eles também lançaram sortes. A Bíblia não diz, mas eu acredito que eles colocavam uma pedrinha, escrito o nome, várias pedrinhas, dentro de um recipiente, e após sacudir o recipiente, a primeira pedrinha que caísse fora, que fosse lançada fora com o nome da pessoa, essa pessoa era escolhida. Bom, a Bíblia não diz, eu acredito que talvez fosse dessa forma, a forma de lançar sortes. E nós vemos que a sorte caiu sobre Matias. Matias foi escolhido no lugar de Judas Iscariotes. E nós vemos também que a Bíblia vai dizer no capítulo 2 a respeito da descida do Espírito Santo de Deus. Nós vemos que os discípulos estavam aguardando, pessoas reunidas, estavam clamando, estavam glorificando, estavam ali numa posição diante do Senhor, esperando a promessa, esperando receber o poder do alto céu. E a Bíblia diz que cumprindo o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, naquele momento, quando todos estavam reunidos, de repente, entrou por aquele lugar como o som de um vento veemente, o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo começou a encher aquelas vidas, e nós vemos que as pessoas começaram a ver línguas repartidas como que de fogo, começaram a ter visões, faíscas de fogo caindo sobre a cabeça de cada irmão, pousando sobre eles, e na mesma hora aconteceu-se aquilo que o Senhor prometeu. As pessoas começaram a receber o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e um grande milagre de Deus estava acontecendo naquele local. Pessoas que não entendiam, não compreendiam a palavra de Deus, pensavam que aqueles discípulos estavam cheios de mosto, ou seja, estavam embriagados. Mas, naquele momento, Deus levanta alguém para poder esclarecer, para poder, com todo amor e carinho, dar ali o entendimento, expressar
explicar para aquele povo o que estava ocorrendo. Deus levanta o apóstolo Pedro com toda a ousadia e coragem que o Espírito Santo lhe concedia. Ele estava capacitado por Deus e naquele momento ele começa a explicar: gente, esse povo, sendo a 3ª hora do dia, apenas 9 horas da manhã, esse povo não está embriagado, esse povo não está cheio de mosto, mas isso tudo é o que está na palavra de Deus, é cumprimento da profecia de Joel, é o derramamento, sim, é o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre nós. E aquele povo, quantas pessoas, após aquela pregação, aquela explicação, começaram a sentir naquele momento, começaram a sentir em seu coração o tocar do Espírito Santo de Deus, compungiram-se em seu coração, começaram a se lamentar pelos seus pecados e naquele momento começaram a perguntar como deveriam fazer para serem salvos. Começou a nascer dentro deles um desejo de salvação da sua alma, e o apóstolo Pedro começou a explicar que cada um fosse batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e que se arrependessem dos seus pecados. E aquele povo naquele dia se arrependeram dos seus pecados, quase 3.000 almas. A Bíblia vai dizer que se agregaram naquele dia após a pregação do apóstolo Pedro. Olha como a igreja do Senhor estava sendo abençoada. Naquele dia nasceu a igreja do Senhor Jesus Cristo. No meio do fogo, a igreja nasceu e agora a igreja estava se preparando para o seu crescimento. E a Bíblia vai dizer que aqueles apóstolos, cheios do Espírito Santo de Deus, eles perseveravam constantemente nas orações, no partir do pão, perseveravam no ensinamento, na doutrina dos apóstolos e também na comunhão. Olha só que coisa linda, 4 coisas eles perseveravam: na oração, no partir do pão, na doutrina e na comunhão. Todo aquele cristão que quer ser mais do que vencedor, todo cristão que quer ver a obra de Deus crescer, que quer que a chama de Deus continue ardendo no teu coração, não pode deixar de perseverar nestas 4 coisas: na oração. Todo aquele que quer ser mais do que vencedor tem que ter uma vida regada com oração, porque através da oração nós temos uma vida alicerçada por Deus, nós vemos os frutos do Senhor, colhemos os frutos, é coisa linda, é coisa maravilhosa, e nós vemos a mão do Senhor agir em favor da igreja, em favor da nossa família, em nosso favor. E os discípulos tinham uma comunhão muito grande, tudo em comum. Todos eles estavam juntos, tinham o mesmo objetivo e tinha ali a mesma chama ardendo no seu coração. A igreja agora estava crescendo. Cada dia o Senhor ia acrescentando as almas que deveriam ser salvas. A Bíblia diz que Pedro e João, indo para o templo chamado Formosa, no capítulo 3, era hora de oração. Eles estavam indo orar, falar com Deus, manter a sua comunhão com o Espírito Santo, quando de repente se deparam com um homem coxo sentado à porta do templo. Ele não podia andar, ele não podia se locomover, e naquele momento, olhando para Pedro e João, pediu para eles uma esmola, mas Pedro e João disse: olha para nós, não temos prata, não temos ouro, mas isso, o que temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Eu quero dizer para vocês que naquele momento o milagre aconteceu através do poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele paralítico andou, entrou para o templo saltando, pulando e glorificando a Deus. As pessoas olhavam para Pedro e João pensando que eles tinham feito aquele milagre, mas Pedro e João sabia que toda honra, toda glória e todo louvor não era para eles, não eram eles que tinham feito aquele milagre. Toda honra e glória era para o Senhor Jesus Cristo. E começaram a explicar para aquele povo. E veja bem, a Bíblia vai dizer
que esses apóstolos foram ameaçados por causa deste milagre, foram colocados dentro de uma prisão, mas a Bíblia diz que na prisão eles não ficaram, o inimigo não conseguiu calar a voz de Pedro e nem de João, e a Bíblia diz que eles foram libertos da prisão, e o inimigo se levantou, mas caiu, porque o Senhor estava pelejando para que aquela igreja viesse a crescer e ser edificada. A Bíblia diz no capítulo 5 sobre a respeito de Safira e Ananias, esse acontecido, essa situação, creio que o Senhor Jesus deixou para nós entendermos que nós não podemos brincar com a palavra de Deus, brincar de sermos servos de Cristo. A Bíblia diz que Ananias e Safira, eles venderam uma herdade por um determinado preço, mas somente levaram parte daquele dinheiro para depositar ao pé dos apóstolos. E quando Ananias chegou na igreja, que ele depositou no pé do apóstolo, a Bíblia diz que Pedro não foi enganado. O Espírito Santo revelou para ele que Ananias estava mentindo, faltando com a verdade. E naquele momento, como salário do seu pecado, Ananias caiu morto, perdeu a tua vida. 3 horas depois, a tua esposa entra também no mesmo local e ela teve oportunidade para falar a verdade, mas ela também faltou com a verdade e através do seu pecado também perdeu a sua vida e foi sepultada. Deus, eu creio que através deste capítulo, destes versículos, deixou esta mensagem para nós entendermos que nós temos que ser fiel para com Deus, com os nossos compromissos, temos que ser fiel na nossa responsabilidade. Afinal, quem nos chamou não foi o homem, foi Deus que te chamou, foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te levantou. Portanto, seja fiel no pouco, que sobre o muito o Senhor te colocará. Jamais seja infiel com aquele que é fiel, seja fiel a Ele, porque nós sabemos que Deus, Ele honra todos aqueles que são fiéis, e nós sabemos que nós não podemos brincar de sermos servos de Cristo, temos que ser fiéis, perseverantes, sinceros para com Deus. A Bíblia também diz no capítulo 6 sobre a instituição dos diáconos, porque a igreja estava crescendo. A igreja, o número de pessoas salvas estava aumentando, porque nós sabemos que o povo estava em oração, a igreja estava unida, e à medida que a igreja orava, estava em união, mantinha comunhão, o Espírito Santo ia tocando o coração das almas, e as pessoas iam se rendendo aos pés do Salvador. Tanto é que apareceu a necessidade de levantar mais pessoas para apoiar o trabalho da obra de Deus. Foram instituídos então os 7 diáconos para estar apoiando o trabalho da obra de Deus. Eram homens de boa reputação, homens cheios de sabedoria e homens também cheios do Espírito Santo do Senhor. Estes eram os requisitos para que eles fossem instituídos a diáconos na presença de Deus. E nós vemos o trabalhar do Espírito Santo. Deus levantou Estevão. A Bíblia diz que foi o primeiro mártir, este homem cheio do Espírito Santo de Deus, pregava a palavra do Senhor com toda ousadia e com toda coragem, com todo amor. Porém, a Bíblia diz que homens se levantaram com falso testemunho contra a vida do servo de Deus, mas a Bíblia diz que ele não temeu, a Bíblia diz que ele continuou falando do amor do Salvador, e a Bíblia diz que este homem de Deus, antes da sua morte sendo apedrejado, ele orou ao Pai e disse: Pai, não lhes impute este pecado, Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo, perdoa-lhes. Que coisa tremenda, né? Um servo de Deus com tanto amor pelas almas, estava padecendo por amor do Senhor Jesus Cristo, mas eu creio que quando Estevão partiu desta terra, ele partiu para o Senhor, e grande será o teu galardão. Esta passagem bíblica é para nós entendermos que nós temos que ter um amor muito grande, temos que amar a Deus acima de tudo, não devemos olhar para as perseguições, não devemos ter mágoa, não devemos ter rancor daqueles que muitas das vezes nos aborrecem, se levantam contra nós, às vezes até sem causa, sem algum motivo. Quantas vezes você está padecendo, não como malfeitor, mas por estar levando a palavra, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. Mas o Senhor, através desta palavra, mostra que nós devemos ser fiéis, continuar levando a palavra de Deus, mesmo que venham as perseguições, até mesmo calúnias contra a sua vida. Seja fiel, continue na presença de Deus,
fazendo a vontade do Senhor e realizando a tua obra, porque grande será a tua recompensa. A Bíblia diz para nós no livro de Salmos 126, versículos 5 e 6, que aquele que semeia em lágrimas cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente do Senhor, andando e chorando, voltará consigo, trazendo os seus molhos. Que molhos são esses? São as almas salvas, é os molhos da recompensa, são os frutos. Que coisa linda! Não desista de fazer a vontade do Senhor. Afinal, a Bíblia diz que a comida do Senhor Jesus Cristo era realizar a obra do Pai e fazer o quê? A tua vontade. A Bíblia vai dizer também no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos sobre Eunuco e Filipe. O eunuco estava em Jerusalém, estava voltando, tinha ido para adorar. Ele era mordomo-mor da rainha Candace. Quando ele regressava, ele estava lendo a Bíblia no livro de Isaías 53, porém, ele não entendia, ele não compreendia nada da palavra do Senhor, quando de repente Deus, ele leva o seu servo Filipe para poder lhe explicar a palavra do Senhor. Quem sabe você também, Deus tem uma grande obra na tua vida, alguém está precisando, necessitando de Jesus Cristo, da palavra de Deus, e você é um missionário escolhido para levar a palavra do Senhor a este coração necessitado, a este coração que não entende, que não tem compreendido nada da palavra de Deus. Quem sabe você é o escolhido para esta missão, para semear esta semente. A Bíblia diz que Filipe, Deus manda se juntar ao carro onde está o eunuco, lendo a Bíblia, lendo a palavra do Senhor. E ele pergunta, porque o eunuco está lendo em voz alta, e ele pergunta, você entende o que você lê? Ele diz, não. Se alguém não me ensinar, eu não entendo nada. De quem está falando esta palavra? É do profeta ou de algum outro que eu não sei? E naquele momento, Filipe anuncia quem é a pessoa que ele está lendo a respeito dela. Essa pessoa, ele deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Essa pessoa veio aqui morrer por nós. Ele se chama Jesus Cristo e ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido, e aquele que nele crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E ele era como uma raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura para que as pessoas o aceitassem. Naquele momento, passavam perto de um rio. A Bíblia diz que aquele homem eunuco pediu, eu posso ser batizado? Eu quero ser batizado, aqui tem água. E Filipe disse, é lícito, se crê de todo o teu coração. Se você crê de todo o teu coração, é lícito. Naquele momento, aquele eunuco diz, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que ele ressuscitou dentre os mortos para me salvar. Eu creio que eu sou um pecador e que eu preciso de Jesus Cristo. Naquele momento, aquele homem foi batizado nas águas correntes. Que coisa linda! A Bíblia diz que a fé vem através do ouvir da palavra de Deus, né? Como que as pessoas vão entender, compreender a palavra, crer se não tiver quem pregue, né? Então que nós venhamos ser um pregador da palavra de Deus, vamos anunciar o evangelho de Cristo. Eu quero dizer para você que não é fácil, eu sei que a gente passa muita luta, são perseguições, às vezes vem vontade de você tirar a mão do arado, olhar para trás, mas a Bíblia diz que quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Então vamos fazer a obra do Senhor, vamos pregar a palavra do Senhor. Nós sabemos que é muito gratificante, é maravilhoso. Quantas almas estão precisando de ouvir essa palavra que ao mesmo tempo que ela é um alimento, ela é água que limpa o coração, limpa os pensamentos, transforma vidas, né? Então vamos anunciar essa palavra, anunciar Jesus Cristo, que Ele está voltando para buscar a tua igreja, a tua noiva. E nós temos que estar preparados e granjeando com os nossos talentos, os talentos que o Senhor nos entregou, né? Vamos cumprir com o nosso ministério, vamos fazer a obra de um evangelista, vamos fazer como Paulo. Paulo anunciou o evangelho do Senhor em tantas cidades. Quantas cidades ele era levado pelo Espírito Santo de Deus
para poder anunciar a palavra do Senhor. Eu lembro uma certa feita quando ele estava na cidade de Troade e quando de repente o Senhor visita ele através de uma visão e diz: passa a Macedônia e venha nos ajudar. Paulo entendeu que era um chamado divino para anunciar a palavra de Deus na Macedônia. Almas estavam ali para serem salvas, alcançadas através da pregação do Evangelho. Então vamos pregar a palavra do Senhor, seja na rua da tua casa, seja para a tua vizinhança, não somente no exterior. Quantas pessoas têm um desejo e diz: eu quero pregar na África, eu quero pregar na Europa, mas quantas pessoas deixaram de fazer missão e almas na rua da tua própria casa, na tua vizinhança? Comece pela rua da tua casa, anunciando o reino de Deus, as almas que estão necessitadas, vizinhos teus, seus parentes, familiares e amigos. Anuncie o reino de Deus para aqueles que trabalham com você, para aqueles que se dizem os teus amigos. Fale do amor do Senhor Jesus Cristo. Afinal, Deus te levantou para esta missão. Não deixa que esta chama que arde no seu coração venha se apagar, porque o Senhor Jesus Cristo já nos capacitou quando Ele derramou sobre nós, sobre os teus discípulos, o Espírito Santo de Deus. Aqui eu vejo uma capacitação, o Senhor capacitando os discípulos para poder anunciar a palavra de Deus com ousadia, com coragem e com fé, sem medo, sem timidez, porque afinal Deus não deu espírito de timidez, de medo para nós, mas Ele deu espírito de ousadia, de coragem. Deus já te capacitou, não tenha dúvida, não tenha medo, Ele é contigo. Vai, anuncia a palavra de Deus, lança a rede, faze-te ao mar alto. Muitas almas estão aguardando para ouvir esta palavra e serem transformados pelo poder da palavra de Deus.